Amém. Feche seu olho comigo. Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, pela sua bondade, Pai, te agradecemos pela sua misericórdia, Pai, que se renova sobre nós, Pai, renova sobre o nosso coração, Jesus. A nossa vontade, Pai, é aproximar o nosso coração do Teu, Pai, porque Você já fez o necessário, o Seu sacrifício foi o necessário, o Seu sacrifício é o suficiente, Jesus, para a gente ter acesso à Sua presença, Pai. Então, como sacerdócio real nesse momento, Pai, se aproximamos, Pai, do Rei, se aproximamos do santuário do Senhor, Pai, onde a Sua presença habita. Então ministra os nossos corações, Pai, transforma o nosso ser, Pai, toca o nosso coração. Queremos ser transformados pela Sua presença, Jesus. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio do nosso coração, Deus. Não queremos sair daqui, Pai, só impressionados com palavras humanas, Pai, mas queremos sair transformados daqui pela Sua palavra, Pai, a Sua palavra que transforma o nosso ser, Pai, a Tua Bíblia, Senhor, a Tua palavra que é imutável, a Tua palavra que nunca vai mudar, Jesus, porque ela é verdadeira, era verdadeira no passado, é verdadeira no presente, vai continuar sendo a mesma, Pai, no futuro, Senhor. Então nosso desejo é que o Senhor ministre o nosso coração, Espírito Santo, que o Senhor transforme o nosso ser, Pai. Esse é o nosso desejo, Jesus, no nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Vamos lá? Você que está anotando aí, puxa o seu celular, seu caderninho. O título da mensagem é Como eu sou horrível em dar título, você já sabe disso. O título da nossa mensagem de hoje é E agora? E agora? E agora? Conferência passou, igual Douglas ministrou para a gente no domingo. Você desceu do monte, né? Você desceu do monte. Você estava na conferência, o Senhor ministrou seu coração, o Espírito, né, te chacoalhou. Você desceu do monte. Já faz 2 semanas que a conferência passou. E agora? O que acontece agora? O que acontece daqui para frente? O Senhor te entregou palavras, o Senhor colocou até textos bíblicos no seu coração, falando a respeito do seu futuro, do seu chamado. E a pergunta é: e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Porque Deus, Ele trabalha no nosso coração de maneira bem engraçada. Ele dá Ele coloca um pensamento, Ele coloca um desejo no nosso coração, um sonho, um chamado. Só que Ele não mostra a imagem completa. Ele não mostra o caminho inteiro. Ele mostra para você algo lá na frente, um pedacinho só, para você almejar, para você desejar, para você criar uma expectativa no seu coração que é muito, mas muito boa. Mas Ele não te mostra o que você vai fazer aqui. E a pergunta que eu te faço hoje é: e agora, mano? Você vai dar um passo no escuro? Para onde você vai? Você vai ficar parado no mesmo lugar, olhando lá para longe, falando: olha o que Deus vai fazer comigo, olha como Deus vai me usar, olha o chamado de Deus para mim, que massa. Eu quero usar 2 personagens bíblicos para a gente ilustrar um pouquinho desse e agora. Porque Deus, se você olha para a Bíblia, Deus entrega várias promessas. Deus fez coisas maravilhosas, certo? Com vários homens de Deus. Hoje a gente vai estudar sobre Davi e Saul. Por quê? Se você não estudar a história direito, você já sabe, né? Saul é um cara ruim, né? Você faz assim comigo: Saul não foi um rei bom, Saul foi um pecador, ele errou um monte, não sei o quê. Quando você pensa num rei bom, você não pensa em Saul, você automaticamente pensa em Davi, certo? A maior ilustração no Antigo Testamento, provavelmente, de um rei que seguiu os caminhos de Deus, um homem segundo o coração de Deus. A própria Bíblia afirma isso sobre Davi, não só no Antigo Testamento, como o próprio livro de Atos cita Davi como um homem segundo o coração de Deus. Olha que massa, você tem na Bíblia a palavra de Deus afirmando sobre um cara que ele era um homem segundo o coração de Deus. Pô, o cara, né, você coloca ele num lugar, num pedestal, você fala: pô, quero ser igual esse cara, né? E qual que é o meu ponto com a introdução que eu quero fazer aqui? É que para esses 2 caras, Deus fez promessas. Para esses 2 caras, Deus olhou e falou assim: ó, tá vendo lá? É lá que eu quero te levar. É aquilo lá que eu quero fazer através de você.
Só que a gente tem duas respostas diferentes, dois caminhos diferentes, traçados por homens diferentes. Um homem foi o homem segundo o coração de Deus, um homem foi, o outro você nem lembra dele, o outro você nem lembra a história inteira. Só que eu quero voltar para alguns textos aqui, falando um pouco das semelhanças. Por quê? Os dois receberam uma promessa de Deus. Os dois, você olha para textos bíblicos, os dois foram ungidos por Deus. O Antigo Testamento, o livro de 1 Samuel deixa muito claro para a gente que os dois foram homens do Espírito, que o Espírito Santo habitava. Olha que coisa linda. Aí você vai falar, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu, só eu e você tínhamos acesso. Não, o Espírito Santo já era uma pessoa real, acho que eu já falei isso aqui, O Espírito Santo já era uma pessoa, já existia lá no Antigo Testamento, e ele habitava no meio do povo de Deus. A revelação era menor, claro que era, mas o Espírito Santo ainda fazia coisa através dos homens. E a gente vai ver que os dois homens foram homens do Espírito Santo, homens que o Espírito habitou. Os dois homens, eles foram ungidos reis por Samuel. Então Samuel é um personagem muito importante. Os dois foram ungidos reis. Os dois foram colocados sobre uma posição de liderança sobre Israel. Os dois tinham autoridade para mandar, desmandar, decidir coisas importantes. E os dois foram libertadores de Israel. Os dois se posicionaram, os dois guerrearam, os dois batalharam. Tá? Olha que lindo, falando sobre Saul agora. Você talvez você pense em Saul, então você não pense nisso, 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, diz assim: amanhã por volta desta hora enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Então é Deus falando com Samuel aqui. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo, e ele libertará meu povo das mãos dos filisteus. Olha que promessa linda. A promessa de Deus sobre Saul esse cara aqui vai libertar o meu povo das mãos dos filisteus. Olha 1 Samuel 10, versículos 1 e 5 ao 7. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Versículo 5: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Olha que lindo. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Imagina você receber essa palavra de Deus, receber essa palavra do profeta. Primeiro, você tendo relacionamento direto com o profeta Samuel, um dos maiores líderes da história de Israel, ele olhando para a tua cara e falando: faz o que você quiser, porque Deus está com você, mano. Guerreia com o povo que você quiser, o Senhor vai estar com você. Olha que promessa doida, assim, você parar para pensar, Saul, o homem que recebeu promessas, recebeu várias promessas, palavras de Deus, ele escuta isso do próprio Deus, e a gente vai ver que então isso aqui é Samuel falando para Saul, e essas coisas acontecem, e a presença do Senhor estava, assim, o Espírito estava se manifestando através de Saul de uma maneira tão grande, que as pessoas que conheciam Saul no passado, eles olham para Saul profetizando, ainda aqui no capítulo 10 de Samuel, e olham para eles e falam: peraí, Saul está entre os profetas? Saul, aquele mesmo Saul que a gente conhecia, ele está entre os profetas? A transformação do Espírito foi tão grande, a obra do Espírito Santo no coração de Saul foi tão grande que as pessoas estavam até assustadas. Peraí, não é o mesmo cara, não é a mesma pessoa. Mas eu quero te trazer as diferenças, tá? Por quê? Olha isso aqui, nos 2 versículos, eu quero citar os 2 versículos onde primeiro o nome de Saul aparece, então a primeira vez que o nome de Saul aparece na Bíblia, e depois a primeira vez que o nome de Davi aparece na Bíblia. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, isso aqui é a primeira vez que o nome de Saul aparece. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual aos israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Então, era lindão, fortão e alto. Seu sonho, eu ia citar o nome de alguém, não vou citar, alguém da plateia aqui, não vou citar. E olha aqui a primeira vez que o nome de Davi aparece na Bíblia,
1 Samuel capítulo 16, versículo 18, um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. As pessoas não... as primeiras coisas que as pessoas percebiam em Davi é: o Senhor está com ele. Que as pessoas possam olhar para a gente e falar: o Senhor está com ele, o Senhor está com ela, amém? O Senhor está com você? Eu acredito, isso é para você também. Então, diferenças. Um foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O outro foi um covarde. Você vai ver mais para frente que a história de Saul, a gente vai citar isso depois, tá? Daqui a pouco. Saul foi um covarde. Um foi quem escreveu mais canções do livro de Salmo para Deus, um homem que tinha um relacionamento muito intenso com o Senhor. O outro, no final da sua vida, consulta literalmente uma mulher espírita que falava com demônios. Tipo assim, o profeta Samuel morre, ele não tem nenhum conselheiro de Deus. O que ele faz? Em vez de ir atrás de um profeta, em vez de ir atrás de alguém, ele vai consultar uma médium, vai consultar uma mulher que falava com espíritos. Olha, então o homem que as pessoas falavam: nossa, esse homem está entre os profetas, agora esse cara está consultando os demônios para receber instrução para o que ele tem que fazer. Um é usado como padrão para todos os reis bons da história de Israel e de Judá. O outro é apenas um rei que de vez em quando a gente lê a respeito, que você provavelmente nem sabe toda a história dele. Então, eis a diferença de um e de outro. Um marcou a história. Um foi o maior rei da história de Israel. Um se posicionou, homem cheio de pecado, cheio de falhas, cheio de erros, mas que se arrependia. O outro foi um homem que no começo da sua caminhada recebeu um chamado, recebeu um propósito e falou: beleza, Deus, estou com você, tal, sei o quê. Não deu algum tempo e se perdeu. Eis a diferença. Constância. Eu quero dar para você três coisinhas que a gente aprende com Davi, tá? 3 coisas a respeito do seu caráter. Tem muito mais, gente, tem muito mais. Davi foi um homem tremendo, foi um homem de Deus, um dos maiores homens de Deus no Antigo Testamento. Mas eu quero falar só de 3, tá? Senão a gente ia ficar aqui o resto da noite. Está comigo, hein? Então, primeiro traço no caráter de Davi: humildade. Primeiro, humildade. E dentre esse ponto aqui da humildade, eu quero fazer alguns pontos, tá? Olha o que 2 Samuel capítulo 24 diz, tá? Isso aqui, gente, 2 Samuel capítulo 24 foi um dos momentos finais da vida de Davi, tá? Isso aqui é os últimos anos do reinado de Davi. Davi tá ficando velho aqui, tá? Davi comete o pecado de literalmente olhar para o seu reino e falar: eu vou contar os meus soldados, porque eu quero saber quão poderoso eu sou, quero saber a potência militar que eu tenho, quero saber com quem que eu quero guerrear. E o problema não era nem fazer a contagem, porque no Antigo Testamento a gente tem outro momento onde o próprio Deus instrui Moisés a fazer uma contagem dos homens guerreiros de Israel. O problema aqui era a razão, o motivo pelo qual Davi estava fazendo essa contagem, tá? Então Davi faz uma contagem, ele recebe um número lá bem específico, e o profeta Gade vem confrontar ele. E olha o que diz 2 Samuel 24, versículos 22 ao 25. Araúna disse a Davi, então esse aqui é um homem, dono de uma terra, e ele diz assim: meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não. Isso aqui é das frases mais famosas de Davi. Versículo 24: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata.
Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Então, primeira coisa a respeito da humildade de Davi ele olha para o seu erro, o profeta vem, traz uma palavra de disciplina, de correção, e Davi fala: realmente, eu errei, Deus, e eu entendo que eu tenho um preço a pagar. Você hoje, né, vamos trazer para nós aqui, você não tem que oferecer bois para o Senhor hoje. Você não pecou durante a semana, você fala: vamos para o culto no sábado, vamos lá, cada um vai trazer o seu boi, a gente vai fazer um mega sacrifício aqui, oferenda ao Senhor, para que os nossos pecados sejam perdoados. Não, nós não fazemos isso, porque isso seria um legalismo muito grande. O que a gente faz é a gente oferece nosso coração ao Senhor, o Senhor queima aquilo que tem de ruim, amém? Só que é um trabalho assim, até a segunda vinda de Cristo. Nunca você vai ter 100% de Deus aí, nunca você vai ter 100% do Espírito Santo. A natureza humana está aí no seu corpo, está no nosso coração, ela toma conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas um caráter específico de um homem de Deus é olhar para os seus erros e não teimar neles. Olhar para os seus erros e falar: sim, Senhor, o Senhor está certo. Quero oferecer para Ti algo que me custe. Quero te oferecer o meu coração, quero te oferecer aquilo que eu tenho de mais precioso, porque eu não vivo mais para mim, eu não vivo para meus desejos, não vivo para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, mas eu vivo para o Senhor. Então o primeiro ponto dentro da humildade é reconhecer os seus erros. 2, 1 Samuel, se você quiser anotar, 1 Samuel 17, versículos 45 ao 47. Então, gente, isso aqui é o texto onde Davi está enfrentando Golias, tá? Então, Davi enfrentando Golias aqui, olha o que diz os versículos 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará às minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Caramba! Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu a aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, segunda coisa, né? Davi reconhecia o que? As suas limitações. Davi olhava para o seu chamado, ele olhava, então Deus deu a visão para ele: eu vou derrotar esse cara, eu vou matar esse cara, Israel vai vencer os filisteus. Só que ele olha e fala: eu não vou fazer isso com a minha força, eu não vou fazer. Se você olha para a história, é impossível você negar o ato divino aqui, né? Davi matando um cara de, sei lá, de mais de 2 metros, tem gente que fala que tinha mais de 3 metros, com uma pedra. A força que ele teria que colocar no estilingue dele, sei lá o que você quer chamar, para matar um cara de 3 metros, tinha que ter, a pedra tinha que ir muito forte. Então é algo divino que acontece, é uma ação sobrenatural que Deus faz através de Davi. Então o segundo ponto sobre a humildade de Davi ele reconhece que ele vai chegar lá, só que ele não vai chegar lá dando os próprios passos humanos, com ação humana, é Deus fazendo através dele. Tá? Então para você cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, você não vai cumprir o chamado da sua vida só fazendo coisas naturais, através da sua força, através dos seus talentos, através dos seus dons. Primeiro que quem colocou os dons e os talentos na sua vida foi o próprio Deus. Então é a ação divina já desde o começo. Mas a sabedoria e a graça para você alcançar o objetivo final é através da graça de Deus, é através do Espírito Santo. Olha que Salmos capítulo 40, versículos 1 e 2 diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, e Ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Então o propósito aqui de você enxergar as suas fraquezas é para você lembrar a sua própria alma de que a obra é divina, de que o chamado é divino.
de que o chamado é algo sobrenatural. Então você olhar para dentro e falar: Senhor, eis aqui as minhas falhas, eis aqui as minhas limitações, eis aqui as minhas fraquezas. O Espírito começa a agir através de você. Está na hora de a gente se expor um pouquinho mais para Deus. Se expor. E, ainda aqui no capítulo 17, falando a respeito da mesma história de Golias, versículo 37 diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Davi reconhece aqui que, primeiro ele reconhece seus erros, ele reconhece as suas limitações, e ele reconhece que se algo acontecer, se ele vencer, a glória não é dele, a glória é do próprio Deus, porque a ação foi divina. Olha que Salmos 34 diz, aqui, Salmos 34, versículos 4 ao 7, gente, eu estou com uns pandinhas aqui, marcando os meus textos bíblicos, está bem fofo, obrigado Isabela. Salmos 34, versículos 4 ao 7, olha o que diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me dos meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. A ação divina e a honra também tem que ser para o Senhor. Então, o primeiro ponto, pessoal, a humildade. Humildade. E dentro da humildade, esses 3 pontos. 2, eu acho que é o ponto mais importante para você, adolescente, você que está falando, pensando a respeito de faculdade, pensando algumas decisões que você vai tomar, que vão impactar o seu futuro, reconhece o tempo de Deus. Reconhece o tempo de Deus. Então, primeiro, humildade. Segundo, reconhece o tempo de Deus. Quero ler alguns textos com vocês. 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 ao 3 e do 10 ao 13. Tá? Então anota aí, 1 Samuel 16, do 1 ao 3 e do 10 ao 13. E depois Samuel capítulo 16, versículo 14, o 17 ao 23. Vamos lá, só acompanhe comigo. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja. Samuel, ainda no versículo 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Olha o que o versículo 14 diz: o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Versículo 17, está aqui ainda, versículo 17, e Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro, valente, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas.
Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Gente, começo do capítulo 16. Deus olha para Davi e fala: você é o escolhido, você será o novo rei de Israel. Acaba o versículo 13, o que Davi faz? Davi não vai para Jerusalém e fala: sou o rei de todos, fiquem quietos, o Senhor me deu autoridade sobre vocês. Sabe o que ele faz? Depois de 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, quando ele está ungido, ele pega a sua harpa e ele vai servir. Ele pega a sua harpa e vai para a presença de Deus. Para pensar aqui, se era olha a ação espiritual aqui. Então, o espírito vinha sobre Saul, que o atormentava, um espírito maligno. Imagina a presença de Deus. Davi tocando a sua harpa. O que eu consigo imaginar aqui, gente, é um tempo de preparo, é um tempo de Davi, de Espírito ministrar o seu coração, de Deus amadurecer o sonho, amadurecer o propósito da vida de Davi. O tempo dele ser moldado, o tempo do Espírito Santo ministrar o coração de Davi colocar as suas ansiedades perante o Senhor. Qual que é a sua harpa hoje? Fazendo uma aplicação bem fraca aqui. Qual que é a sua harpa hoje? Davi usou algo que ele já sabia fazer. Davi era conhecido por saber tocar harpa. Davi correu para a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi amadurecendo o sonho, o Espírito Santo foi moldando o caráter. O que você precisa fazer para o molde do seu caráter acontecer? Para a moldagem, para o Senhor tocar, para o Senhor alinhar algumas coisas. A harpa aqui é uma representação de tempo de preparo, de espera, de alinhar o coração, alinhar o propósito, alinhar os pensamentos. Olha o que Salmos capítulo 37, versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Paciência, espera, todos os atributos que são de Deus. Só trazer uma perspectiva aqui. Então, Davi foi ungido rei, 1 Samuel capítulo 16. Davi vai assumir o reino do sul, em Hebrom, só em 2 Samuel capítulo 2. Gente, isso é 15 anos depois. 15 anos de preparo, de perseguição, de Deus trabalhando no seu coração. E olhe lá, demorou mais 7 anos para o resto do reino de Israel, a parte norte do reino, reconhecer a liderança de Davi. Mais 7 anos. Mais 7 anos. E você achando que você merece a resposta de Deus agora. E você achando que o que Deus deu para você, o plano, os propósitos, os desejos de Deus para você tem que acontecer agora. Nunca, gente, nunca é só o próximo passo. O Senhor sempre tem mais. Porque o propósito, a obra divina é tão grande que se você achar que você está pronto para você caminhar já agora, você vai estragar completamente o plano de Deus. Você vai extrapolar. Não tente adiantar aquilo que precisa de tempo. O Senhor ele não se esquece das promessas. Ele não esqueceu da promessa que ele tinha dado a Davi. Ele não esqueceu daquele tempo de Samuel ungiu ele como rei.
E a promessa era, você seria rei sobre, Davi seria rei sobre todo Israel. Então, ele assumiu o reino do sul. Não, a promessa ainda não está completa. E depois, olha aqui, para pensar aqui comigo, e ainda depois de ter conquistado tudo, de todo Israel ter reconhecido a liderança de Davi, você tinha várias cidades ainda que Saul falhou em conquistar. Várias cidades. Quando você pega o mapa lá de Israel, é algo que eu explico no Internet, diferentemente dos países hoje, onde você tem as fronteiras, certo? Quem já foi para o Paraguai, você vai lá, você passa por uma fronteira, tem uma barreira lá, sei o quê, policial. Não era assim nos tempos bíblicos. O que acontecia? As regiões eram basicamente cidades. Você conquistava uma cidade grande numa região, você conquistava a região. E dentro desse grande território de Israel, você tinha várias cidades que eram de outros povos. Como, por exemplo, Davi vai conquistar a cidade de Jerusalém só que em 2 Samuel capítulo 6. Jerusalém é no meio, no centro do território de Israel, só que ela sempre foi uma cidade de outros povos. Na época que de Davi era do povo jebuseu. $22 anos de trabalho, de Deus alinhando o propósito. Não sei se Deus vai demorar 22 anos para realizar as coisas que Ele tem te prometido nesses dias. Mas se Ele resolver demorar tanto tempo assim, olha que ousadia minha. Se Ele resolver esperar, se Ele acha que você precisa de 22 anos de preparo, você precisa de 22 anos de preparo. Ponto 3. Então, primeiro ponto, humildade. Segundo ponto, reconhece o tempo de Deus. Ponto 3, não se importa com a sua posição. Não se importa com a sua posição. Quero que você anote 2 textos, por favor. 1 Samuel capítulo 15, versículos 24 ao 30, e 2 Samuel capítulo 6, versículos 13 ao 22. Então, 1 Samuel capítulo 15, versículos 24 ao 30, e depois 2 Samuel capítulo 6, versículos 13 ao 22. A gente vai ler 1 Samuel. Então acompanha comigo aí, você que está com a Bíblia aberta. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 24. Vou trazer um contexto aqui, tá? Os israelitas estavam guerreando contra os amalequitas, tá? E a ordem de Deus era: acaba com tudo. Saul, mata todo mundo, mata boi, mata ovelha, não pega nenhuma prata, nenhum ouro, não pega nada, queima tudo, mata todo mundo. Essa era a ordem de Deus. O que os israelitas fazem? Com a liberação de Saul, eles pegam, está dando um pouco de microfonia aqui para mim, por favor. Eles pegam os espólios da guerra, eles pegam bois, pegam ovelhas, né? E Saul mente, porque quando Samuel vem confrontar Saul, ele fala que esses bois eram para o sacrifício ao Senhor. Além de pecar, além de desobedecer, ele mente na cara do profeta, que sabe já que ele está mentindo. Mentir na cara do profeta, coisa mais idiota para fazer, né? Vamos lá, acompanha comigo 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Oh caramba, está atrapalhando eu aqui. E os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Versículo 26. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e os entregou a alguém que é melhor que você, aquele que é a glória de Israel, e nem mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Isso aqui é Samuel fazendo uma aplicação de como Davi é um exemplo de Jesus na Bíblia, tá? 30. Saul repetiu: pequei, agora honra-me
perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Agora vamos para 2 Samuel capítulo 6. Segunda Samuel capítulo 6, versículo 13. Então, 2 Samuel capítulo 6, Davi finalmente é líder, é rei sobre toda a nação de Israel, tá? Então ele conquistou aqui a cidade de Jerusalém, ele está finalmente liderando sobre toda a nação. E o que acontece? A Arca da Aliança está perdida, ela está num dos lugares aleatórios, ela fica numa cidade na casa de alguém, depois ela passa alguns meses, ela vai para outro lugar, depois ela vai para outro lugar. E Davi fala, a gente precisa organizar isso aqui, né? Vamos trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para a gente colocar ela num tabernáculo, tá? Então, olha o que 2 Samuel capítulo 6 diz, versículo 13 ao 22. Eu sei que estou lendo bastante versículo, gente, mas é bem importante, tá? 2 Samuel 6, versículo 13. Quando os que carregavam a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Então, para pensar, essa cidade ficava quilômetros e quilômetros de distância de Jerusalém. Os caras davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Davam mais 6 passos, sacrificavam um boi e um novilho. Essa foi a caminhada para trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, tá? Continuando, versículo 14. Davi, vestindo-se do colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a Arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a Arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então Mical, gente, era uma filha de Saul que Davi tomou como esposa, tá bom? Uma das filhas de Saul que o próprio Saul deu a Davi como esposa. Versículo 17, versículo 17, eles trouxeram a Arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Versículo 20, voltando Davi para a sua casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Olha a ironia. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da sua família, da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Olha que forte, olha que lindo, olha o coração de Davi. Um rei aqui, né, Saul olha para Samuel e fala: eu pequei, eu errei, mas por favor, volta comigo aqui. Me honra perante os soldados, me honra perante os israelitas, me honra perante as pessoas. O outro reconhecendo que ele estava na presença de Deus, a representação da presença de Deus na terra, ele simplesmente não consegue segurar. Ele não consegue segurar, porque ele percebe a presença de Deus e ele fala: eu preciso entregar meu tudo. Dane-se o que as pessoas estão vendo, dane-se o que as pessoas estão pensando. O que importa é eu entregar meu coração na presença de Deus. O que importa é eu me render à presença de Deus. O que importa é eu habitar na presença de Deus. Eu acho muito legal que a própria Bíblia fala a respeito de Davi estar vestindo o manto sacerdotal. Nenhum rei faz isso. Nenhum rei tinha liberdade de fazer isso.
Tanto é que quando outros reis tentam oferecer sacrifício ao Senhor, eles recebem uma condenação, um julgamento por isso. O próprio Saul tenta fazer isso. Por quê? Qual que era o problema aqui? Coração. O coração de Saul não estava naquele sacrifício que era feito. Só que o coração de Davi estava todo derramado perante a presença de Deus. Outros reis fazem isso também. A gente vê que a lepra ataca vários reis que tentam fazer isso. Davi é o único que tem autoridade para fazer isso. Que o propósito de Deus, trazendo um pouco de contexto aqui, gente. Primeiro, a nação israelita pediu um rei da maneira errada. Quando eles olham para Samuel, eles pedem um rei. Eles não pediram um rei da maneira errada. Eles literalmente dizem: a gente quer ser igual às outras nações, a gente quer ter um homem como rei. Deus, extremamente entristecido, ele fala: tá bom, eu vou dar um rei para vocês. Só que qual que é o problema? Quando você olha para o Antigo Testamento, e mais de 500 anos antes, nos tempos de Moisés, Deus já tinha dado uma lei a respeito de todos os reis, de como os reis deveriam se comportar. Lá nos tempos de Moisés. Então, teoricamente, você para pensar aqui, Deus vai colocar um rei sobre Israel. É desejo de Deus ter um rei, um homem. Só que esse rei ele era para ser um rei sacerdote. Não era apenas um rei político, não era apenas um rei humano. Era para ser também uma liderança espiritual na nação. E Davi, ele cumpre essa função. Porque ele não é só um líder político, ele não é só um líder natural, ele não apenas luta batalhas, vence as guerras. O que é mais importante para ele é habitar na presença de Deus. E é ser como um sacerdote. As anotações sumiram aqui. Então, terceiro ponto, não se importava com a sua posição. Parar para pensar comigo aqui um pouco mais de contexto. Esse aqui é o primeiro evento de Davi como rei. Primeiro evento de Davi como líder da nação. Primeiro evento onde ele está demonstrando, a sua realeza, a sua liderança política. E o que ele está fazendo? Está literalmente tirando as roupas de alegria porque ele está na presença de Deus. Ele está maluco, porque ele está na presença de Deus. Então, quando você está fazendo a vontade de Deus, pouco importa o que seus amigos pensam, pouco importa o que até seus pais pensam. Deixa eu trazer um pouco de contexto. Às vezes seus pais não têm um relacionamento com Deus, e eles te condenam. Às vezes eles te julgam por estar lendo a Bíblia, te julgam por, em vez de por ficar escutando louvor dentro de casa. Pouco importa a sua posição. Pouco importa o que as pessoas pensam, olham para você e elas ficam imaginando. Pouco importa. A posição que você ocupa, o número de seguidores que você tem, os dons, os talentos que você tem, de pouco importam se eles não apontam para alguém que não é você mesmo. Pouco importa. Porque não é sobre uma posição, é sobre se humilhar. A gente pode linkar esse texto aqui com o primeiro ponto que a gente fez. Quero trazer uma definição de maturidade espiritual para você. Se você puder anotar isso aqui. Maturidade espiritual é se importar menos e menos com o que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam ao seu respeito. E mais com o que Deus pensa a respeito de você. Maturidade espiritual é se importar menos e menos com o que as pessoas pensam a seu respeito. E mais com o que Deus pensa a seu respeito. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, por favor. Eu li esse livro aqui um tempo atrás. O título é Na Cova com um Leão em um Dia de Neve.
do Mark Batterson. Eu já recitei esse livro aqui algumas vezes, porque foi um dos livros mais legais que eu li nos últimos tempos. Os capítulos são super longos, dá uma preguiça de terminar o capítulo. Mas ele fala algo muito, mas muito legal a respeito do relacionamento de Davi com Deus e o relacionamento de Saul com Deus. E eu queria ler um trecho que eu achei muito, mas muito legal. Então só presta atenção aqui, por favor. Fica um pouquinho mais baixo, por favor. Olha aqui. Sabe o que me impressiona em Davi? Não é a sua realeza, é o fato de ele não ter medo de tirar seus mantos reais, e esses mantos simbolizam sua identidade e segurança como rei de Israel. E imagino que havia mais pressão para que agisse como um rei na solenidade. Ele tinha uma reputação a proteger, ele tinha uma coroa a representar, e reis não tiram o manto e dançam. Ninguém sabia disso melhor que Mical. Afinal, ela era filha de um rei. Ela cresceu no palácio, ela conhecia o protocolo. E aposto que seu pai, Saul, era muito majestoso. Na verdade, acho que Saul acordou com arranhões no rosto, porque dormiu com a coroa na cabeça. Saul era totalmente voltado para a imagem, mas Davi era totalmente voltado para o conteúdo. Ele não encontrava a sua identidade e segurança em sua posição de rei de Israel. Ele encontrava a sua identidade e segurança no Deus que o ungiu como rei. A sua identidade, quem você é, não se resume a uma posição, algo que você vai fazer no futuro, mas se resume naquilo que Deus diz a respeito de você. Então, mais uma vez, fica de pé comigo. Então, mais uma vez eu te faço a pergunta. E agora? E agora? Qual que é o próximo passo? O que você vai fazer? Deus fez, Jesus falou, o Espírito Santo se manifestou, e a pergunta é: e agora? E agora? É tempo de esperar com expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer através de você. Tem uma grande diferença nisso, de esperar como Davi esperou, tocando a sua harpa, amadurecendo, deixando o Senhor moldar o nosso coração. Tem uma grande, grande diferença. É tempo de orar como você nunca orou antes. É tempo de jejuar como você nunca jejuou antes. É tempo de abrir mão de alguns prazeres como você nunca fez antes. Não estou falando que é uma ação humana que vai destravar aquilo que tem de Deus para você. Não é isso. Por favor, isso aqui seria extremamente legalista se eu estivesse falando isso aqui para você. Faça isso aqui que o Senhor vai fazer isso sobre você. Não é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. A minha convocação para você é queimar por Deus de uma forma um pouquinho mais intensa. Porque você voltou para a realidade. Você voltou para a vida comum. Você voltou para o seu dia a dia. Você voltou para a sua aula, durante a sua escola. Você voltou para a sua faculdade. Você voltou para o seu trabalho. Você voltou para a sua família. Você voltou para casa, para aquele pai que diz para você que você às vezes não merece, que você é burro às vezes, que te xinga dentro de casa. Você voltou para aquela mãe que às vezes não tem nenhuma estrutura psicológica para conseguir te impulsionar a viver os planos de Deus para a sua vida. E a pergunta de Deus para você é: e agora? Você vai me buscar mais? Você vai desejar mais a minha presença?
A gente vai cantar. Eu creio muito eu sei que você é adolescente, mano. Você não vai ser a pessoa mais madura desse mundo. E tudo bem. Eu não espero isso de você. Mas a obra divina de um amadurecimento espiritual pode acontecer sim. Amadurecimento espiritual. De Deus trabalhar no seu coração, coisas do seu caráter.